Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ariane de Educação Física em mais uma aula e hoje falando a respeito dos esportes de campo e taco, mais precisamente falando a respeito de uma atividade, um questionário que foi passado com essa temática. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito desta atividade, viu? A gente vai responder junto às questões e propostas. A princípio, é interessante saber qual é o objetivo dos esportes de campo e taco. Os esportes de campo e taco são modalidades que têm como objetivo rebater a bola o mais longe possível para se percorrer o maior número de vezes as bases e assim somar pontos. São exemplos dessa modalidade o tacobol e o beisebol. Não só o beisebol, como o softball e o cricket também são exemplos dessa modalidade de campo e taco. Vamos conhecer hoje os principais, que são o tacobol e o beisebol, tá certo? O tacobol, ele é um jogo de rua. Quem aí já brincou do taco, né? Tem diversas nomenclaturas. Tem o jogo do taco, tem local que fala bets, tem outro local que fala pau na lata. Então, o tacobol nada mais é do que uma variação do cricket. Como é que acontece o jogo? O objetivo principal é rebater a bola lançada pelo jogador adversário, sendo que durante o tempo em que o adversário corre atrás da bola, a dupla em que rebateu deve cruzar os bets ou taco. E aí cada cruzada no centro do campo marca um ponto para cada um. Tem muitos adeptos na maioria das crianças. Quem nunca jogou a brincadeira do taco, né? Agora vamos para o beisebol. O beisebol ela é uma modalidade praticada entre duas equipes. Cada equipe tem 9 jogadores que alternam as posições de defesa e ataque. O objetivo do jogo é fazer a maior quantidade de pontos ou runs. O campo tem a forma de um semicírculo, isso mesmo, de um semicírculo e que existe dentro de existe dentro desse semicírculo um quadrado com 4 bases, uma em cada ponto de encontro do semicírculo. O jogo é dividido em turnos, são 9 ao todo. Eles se alternam entre ataque e defesa, turnos de ataque e turnos de defesa. Um turno chega ao término quando os 3 abatedores de um mesmo time não marcam pontos e aí são substituídos. O objetivo é que algum jogador do time adversário pegue a bola antes do batedor chegar ao seu destino. Caso ele consiga passar por todas as bases, será computado um ponto. Esse é o objetivo do beisebol. Então, o que é que a gente pode concluir com isso? Que os esportes de campo e taco, eles reúnem modalidades que caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e assim somar pontos. Os esportes de campo e taco, o mais praticado no Brasil é o tacobol, né? Que é apenas uma variação, é um jogo que foi adaptado. Porém, o beisebol, nem o softball, nem o cricket, ele não é muito praticado em terras brasileiras. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre responder as nossas questões, né? A primeira questão pergunta qual é o objetivo das modalidades esportivas de campo e taco. Logo no início eu falei que o objetivo dos esportes de campo e taco nada mais é do que rebater a bola o mais longe possível a fim de percorrer bases enquanto o rebatedor não alcança, né? Não alcança a bola e assim vai marcando pontos. A diferença do esporte de campo e taco é que sempre necessita-se de um campo e necessita-se de um taco para poder ser efetivado um esporte de campo e taco. A segunda questão, ela quer saber sobre os esportes de campo e taco para assinalar a resposta à opção verdadeira. Os esportes de campo e taco são esportes muito praticados no Brasil? É a letra A. Letra B. São esportes de categoria individual. Letra C. Podem ser praticados em qualquer lugar e horário. Ou letra D. São jogos coletivos e a vitória depende dos esforços de todos. Bem,
Sabe-se que os esportes de campo e taco, beisebol, softball, cricket, ele não é muito praticado no Brasil. Então, logo de cara já descarta a letra A. Como ele é um esporte onde há várias pessoas interagindo um com o outro, ele não é individual. Os esportes de campo e taco, ele é considerado um esporte coletivo. Pode ser praticado em qualquer lugar e horário? Não, né? E como o próprio nome já diz, de campo e taco. Então, há necessidade de um campo. E aí só sobrou o quê? A letra D, que são jogos coletivos e a vitória depende dos esforços de todos, não trabalho em equipe. Então, a segunda questão é a letra D, a resposta correta. A terceira questão: qual o esporte de taco que se popularizou no Brasil como jogo de rua? Então, falei logo no início da aula, né, a respeito do tacobol, né, mais conhecido como jogo do taco, o bets, o pau na lata, depende da regionalidade de cada um. Então, a resposta da terceira é o tacobol. A quarta questão: como é realizado o ponto no tacobol? Logo no início, vimos que o ponto no tacobol é quando um rebatedor consegue lançar a bola o mais longe possível, em que os dois jogadores adversários cruzam um taco um contra o outro. Cada cruzada no centro do campo é marcado um ponto. A quinta questão, vamos lá, opa. A quinta questão: quantos jogadores há em cada equipe e quantas são as bases do beisebol? No início falamos que são 9 jogadores no beisebol e no beisebol possui 4 bases que o jogador tem que percorrer essas 4 bases para marcar um ponto. Então, a letra correta é a letra B, né? Letra B, 9 jogadores e 4 bases. Ok? Sexta questão. Segundo o estudo de hoje, no beisebol há 9 turnos em uma partida. Quando é considerado o fim de um turno? Então, falamos no início que é considerado o fim de um turno no beisebol quando o rebatedor não consegue atingir três rebatidas, né? Ou então ele é substituído. Vamos para a sétima e última questão. Geralmente, como é computado o ponto no beisebol? O beisebol ele é computado ponto quando aquele jogador ele consegue percorrer as 4 bases antes do rebatedor chegar ao seu ponto inicial. Então, eu espero que tenha tirado algumas dúvidas sobre os esportes de campo e taco. Respondemos ao nosso questionário e na próxima aula iremos falar de outra modalidade esportiva. Fique com Deus. Por hoje é só e tchau, tchau.